Salve, salve, galera! A gente deu uma atrasadinha no vídeo aí, mas estamos aqui, ó. Vamos falar das nossas primeiras impressões logo depois de ver Castelo Infinito, o filme de Demon Slayer que parou. Lá no Japão foi um sucesso, aqui no Brasil não foi diferente. Te viu a última semana aí, todo mundo comentando. E rapaz, que filmaço, viu? Eu tenho aqui com o Mano Luvisucci, vamos falar bem rapidamente aqui, só um pouquinho das nossas impressões, o que que a gente gostou, como é que foi ter visto esse filme no cinema, até porque não é algo muito comum a gente ver ainda animes no cinema, mas fica com a gente aí, vamos falar um pouquinho disso aí. Solta a vinheta. Isso aí. E aí, o que que você me diz Muito aí, bom. Luiz? Muito bom, hein, Marcão? Pô, Filmaço, 3 horas, quase 3 horas de filme ali que eu nem vi passar, pra foram. ser sincero. Acho que o primeiro momento que eu parei pra olhar o relógio já tinha passado 2 horas e pouco e, mano, eu nem me dei conta. Acho que pela euforia, ansiedade, né? Nas últimas semanas aí eu dei uma maratonada lá no anime pra refrescar a mente, né? Voltar pro filme, já chegar no filme lembrando, assim, como é que as coisas estavam, né? Então eu cheguei naquele êxtase, assim, total e, mano, gostei demais. Assim, pressão muito boa. Saí do filme bastante satisfeito com o que eu vi, tá? Bastante Pô, satisfeito. eu também. Acho que, cara, como todo mundo já tá acostumado, a animação tá impecável. O estúdio Photoball continua fazendo aquele trabalho incrível de deixar muito bem animado todas as lutas, assim, os cenários são muito impactantes. Não, cara, é Eu outro lembro nível. de estar assistindo o filme lá e olhar para o pessoal ali no cinema, olhar para a cara do Roninho, principalmente. Ele não tá aqui, mas ele vai lembrar, ele logo que parece o primeiro take, ele olha e fala, cara, olha a qualidade disso, sabe? Não, é Foi absurdo, é absurdo. É literalmente isso, galera. Pra quem tá acostumado a assistir animes no geral, cara, o primeiro frame do filme você já percebe a diferença de qualidade, assim, é um negócio absurdo mesmo. A animação da Ufotable, né, que fala? isso. Ufotable, sei lá como é que chama. É, Mas os caras estão de parabéns, eles devem ter tido, assim, um orçamento gigantesco, porque não tem um momento do filme que você fala, acho que aqui eles deixaram a desejar. Não tem, cara, é absurdo, assim, a animação. É o ponto alto, eu acho que, né, o exatamente. ponto alto da obra é a animação, cara. Sim, com certeza. E aí, acho que vale ressaltar já também um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho de spoilers aqui, pessoal, então fiquem atentos. Se você não assistiu o filme, recomendo não continuar nesse vídeo, ou se você quiser continuar, fica por sua conta e risco, tá bom? E quem lê o mangá já sabe o que tá rolando aí, né? Então não preciso nem falar mais nada. É, Mas, dado isso, eu acho que é muito importante que se você for assistir esse filme, você tenha um pouco a noção do que está acontecendo, porque ele não vai te dar muito mastigado exatamente o que está rolando ali. Até rolam alguns flashbacks, mas são flashbacks ali mais relativos ao que vai acontecer no decorrer da história, principalmente pelo peso emocional das lutas que vão acontecendo e de toda essa jornada que está chegando ao fim ali para acabar com o Muzan. Então acho que é importante você ter visto pelo menos ali o finalzinho da última temporada para saber do que se trata e como que eles chegaram ali, porque o filme já começa do último episódio para frente, não tem nem um respiro direito assim. isso é bom. Começa bem onde termina mesmo o último episódio ali, não tem enrolação nem nada. A história vai andando, não tem nenhum momento do filme que você sente que dá aquela arrastada, né? Talvez, Exato. assim, naqueles momentos aonde eles começam a contar a história, né, dos vilões, né, como sempre tem, né, pra dar aquela carga emocional ali e Sim, tal. Aí você pode falar, exato. bom, beleza, o filme, a história principal dá uma travadinha nesses Uma momentos, congelada. mas eu acho que é super válido, assim, né? No geral, você não sente que o filme é arrastado nem nada. Porque, assim, filme de. Cara, qualquer filme, não precisa ser só esse do Demon Slayer, não. Qualquer filme que se propõe a ter mais de 2 horas e meia, cara, você tem que ter uma história muito bem contada pra pessoa que tá assistindo não cansar, cara.
Exato. E nos últimos anos aí a gente tem visto muito filme assim que é longo, né? Pega aí, sei lá, Oppenheimer, os últimos da Marvel. E, cara, dependendo do filme, se não te segurar a atenção ali, já era, cara. Esquece. Já era. Mas esse do Demon Slayer, cara, ele me segurou do início ao fim, assim. É bizarro. Parece que foi um lapso temporal, assim. 3 horas e 3 horas em meia hora passou. Bizarro. E muito diferente do que a gente acaba vendo de alguns momentos, assim, que alguns filmes de anime vão pra tela do cinema, que eles fazem aquele grande recap, ou então às vezes tem até um trecho do último episódio da temporada ali pra colocar no filme pra encher linguiça. Nesse caso aqui não tem nada disso, não. É o filme, cara, é o arco dali pra frente pro final certinho, bem adaptado. É muito legal, muito bom mesmo. E aí já vamos entrar um pouquinho, né? Assim que eles caem ali no Castelo do Infinito, que eles estão para entrar, né? Que o Muzan transporta todo mundo, levando ele para as dimensões, você vê que o pessoal se separa, né? Porque antes na explosão ali na casa do. Ai, como é que é o nome dele lá, do mestre dos Hashiras? Buyashik, né? Buyashik? Buyashiki, tava todo É. mundo junto, né, para fazer aquela armadilha para chegar até ele para acabar com o Muzan de fato. E aí quando ele transporta para o castelo, todo mundo acaba caindo em lugares diferentes, alguns ficam juntos, outros ficam separados. E aí o que é Isso. legal, né, separam em vários núcleos, né, para que É, a gente possa acompanhar. isso. É, eles quebram a galera em duplinhas, né? E aí a história vai rolando ali é bem o que você falou, em núcleos, né? Cada um Uhum. em um contexto, né? Até porque o castelo é infinito, né? É, Então, é exato. difícil de se encontrar lá dentro, né? Mas é interessante, cara. Não sei, a gente quer entrar no detalhe de quais são as duplas que são formadas ali? Podemos já, que aí acho que logo de cara quando a gente vê que tá caindo ali, né, acho que até falando um pouco já direto pro filme, são aquelas primeiras duplas, né, que a gente já viu no cartaz ali e tudo mais de divulgação. Uhum. Tanjiro e o Tomioka ficam juntos. Sim. A gente vê que o Zenitsu cai separado, o O Genya Zenitsu cai cai sozinho. separado. É, E putz, esqueci o nome dele, cara. Inozuki, quem? né? Ele também cai O sozinho. Inosuke cai sozinho. Aí a Uhum. gente também tem o Hashira da Pedra, né, o Himejima, junto com o Tokito, que é o Hashira da Isso. Névoa. Eles caem Outro que juntos, cai, eles estão outro ali. que cai sozinho é o Hashira do Vento lá, que Ah, tem sim. cicatriz no rosto, ele também fica sozinho. Tanto que o Genya que cai sozinho, o irmão dele fica procurando ele num momento inicial ali, né? Mas eles ainda não se encontraram. Isso. E a Shinobu também cai sozinha, é o que dá a entender, né? É verdade, é verdade. Que aí já acho que é a primeira luta logo de cara que a gente vê é a Shinobu contra É, faltou o uma Lua dupla. 2, né? Faltou uma Qual? dupla que é a da. Esqueci o nome da Hashira do Amor lá com o da Cobra. Eles também andam Ah, juntos. sim. Eu já vou lembrar o nome deles aqui, mas é a. Esqueci. Nome é difícil. Nome Mas pra mim é um negócio complicado, ainda mais em japonês. eles ficam juntos ali, né? A Hashira do Amor e o Hashira da Serpente, mas eles não têm um grande destaque ainda nesse filme. Eles têm Nesse alguns momentos filme. ali. Dessas duplas todas que a gente falou, das duplas e dos personagens também, eu acho que o destaque desse filme. Que esse filme, pra quem não sabe, é a parte um, tá? Esse filme não Uhum, é a história completa. Provavelmente quem ficou um pouquinho de fora da história nesse filme vai ter um aprofundamento maior nos próximos aí, né? Seja filme ou exato. seja temporada mesmo. Mas o foco principal desse filme é o Tanjiro com Tomioka, o Zenitsu e E a a, Shinobu, e a Shinobu. Isso. Esses são os exato. principais desse filme, tá? E aí, que nem o Marcão tava puxando essa linha já, a primeira grande batalha do filme é a Shinobu, tá? A Isso. Shinobu se encontra com o Oni que matou a irmã dela, né, cara? A irmã dela. Isso é uma coisa que eu não sabia, tá? A irmã dela foi Hashira antes dela, né? Também Hashira É, da respiração dos insetos. ela não era dos insetos, né? Ela era a Ah, respiração não? das flores. Ah, Aí tá. a Verdade, respiração dos verdade. insetos foi a adaptação, né? Foi o jeito, a técnica que a
a Shinobu encontrou. Mas muito Isso, interessante ver que todas elas usavam a borboletinha como presilha no cabelo, e é elas eram verdade. irmãs e tudo mais. Isso. É... E a Shinobu, ela dá de cara com o Lua Superior número 2, cara. Então ela sozinha teve que bater de frente Otoma. ali com um cara que é brabíssimo ali, que só tá embaixo do Muzan e do Hashira não, do Oni da Lua lá, né? É o Então, Kokushibo. isso. É o Doma que É, ela vai enfrentar. E aí, nesse flashback que a gente teve sobre a irmã dela, a gente descobre que o Doma quem matou ela, né? É, e aí foi por isso até uma das motivações da Shinobu se tornar uma Hashira, embora todo mundo falasse para que ela pudesse desistir, porque ela era pequena, porque ela não tinha uma força ali necessária, de que aquilo não era para ela, e aí até como um espírito de vingança para deixar que a memória, né, e a morte da irmã dela fosse vingada, ela se torna essa Hashira e vai atrás desse Oni que matou ela, que no caso é o Lua Superior aí, o Doma. isso. Cara, E esse Doma é chato, cara, porque ele fica meio que o jeito dele, né, ele fica te tratando como se você fosse um coitado, né. é, Ele não faz parecer em momento nenhum que ele tá sofrendo com a luta, né, ele fica dando risada de você, tirando barato com a sua cara. "Nossa, você tá ele é se aquele dedicando muito na cínico luta", né. falso pra caralho. Exatamente. Então é uma das coisas que deixa até um pouquinho de raiva, assim, na gente, né, porque, bom, essa luta não acaba muito bem pra nossa querida Hashira, né. É, Ela tem a técnica principal dela é a utilização de venenos, né. Tanto que sim. a própria katana dela não é uma katana de corte, né, ela não tem uma lâmina de corte pra decapitar. Ela é quase como se fosse uma uma agulha, né, É tipo um ferrão mesmo dos insetos, né? Isso que é isso, interessante. é mais pra aplicar mesmo, né, o veneno. E durante essa luta, ela tenta de tudo quanto é tipo de veneno nele, só que o corpo do cara, né, do Oni é adaptado aos venenos, então ele até sofre inicialmente ali, o veneno começa a se espalhar pelo corpo dele, mas ele já logo, logo parece que assimila ali qual que é o o antídoto ali do veneno e já se recupera, né. Então ela Isso. tenta usar os venenos mais absurdos que ela tem e não rola. É até engraçado que ele cita o Rui, né? Que foi um dos Luas inferiores que a gente viu lá no início, lá na primeira É, temporada. sim. E que a Shinobu aparece a primeira vez usando esses venenos, né? Aí a gente vê que os Onis tiveram uma conversa sobre essa parte dos venenos, dos Hashiras, e aí o Doma fala que ele conversou com o Rui, tentou adaptar, e mesmo com ela mudando a fórmula, deixando mais forte, o cara conseguiu se adaptar e, puta, não É. surtiu efeito. É, a E batalha é assim, muito boa, cara, é muito bem animada, tipo, muito bem é muito animado. foda. É, ela tenta usar todo o arsenal de venenos que ela tem ali, né, e a gente consegue ver ela em ação também, ela é muito rápida, né, ela é Sim. uma espadachim ali extremamente rápida, até o próprio Oni admite isso, que foi a mais rápida que já lutou contra ele e tudo mais, né. E acho que ela é atingida, né, durante a luta lá, acho que ele perfura o pulmão dela, alguma coisa assim, mas ela já estava até É, querendo desistir, né, Marcos? Mas aí tem aquelas coisas meio que de anime, assim, né, a pessoa tá pra desistir, aí poder da superação, né? ela vê a irmã dela motivando ela, falando: "Não, vai até o fim, você quis lutar, agora vai até o fim". E aí ela tira a força lá do da onde tem ainda, e tenta dar um golpe final, né, ela fala: "Meu, se eu vou morrer, eu vou levar esse cara junto". É, ela faz a E carga principal de veneno. é. E aí uma coisa que ela ainda não tinha tentado, né, era aplicar veneno no pescoço, né, porque os Onis, em tese, morrem cortando o pescoço. Ela falou: "Bom, ali deve ser o ponto fraco, então eu vou tacar o meu veneno principal no na goela desse cara aí pra ver se ele, né, se ele vai de base". E aí ela usa uma forma da respiração lá que deixa ela muito rápida, extremamente rápida, e ela consegue dar um golpe por baixo, né, que já vem cravando aqui no na traqueia É, do Oni, cara, crava ele no teto lá. assim, o nível da animação dessa luta, logo de cara, já mostra pra vocês, assim, o nível que vai ser esses filmes. É, porque você É fica animal. pensando: "Cara, se essa luta já tá incrível e o filme tem, sei lá, 20 minutos, meia hora, imagina a principal que tá pra vir, né". Daqui pra frente, exato. É.
Assim, a gente fica muito chateado pelo fato, porque, pô, cara, todo mundo gosta da Shinobu. Eu acho que ela é uma das personagens mais amadas aí. Muita gente faz cosplay dela. Então, você que vai assistir o filme, toma cuidado e você gosta da Shinobu, sinto muito. Enfim, né? Esse ataque dela é muito forte mesmo, e por um momento eu até achei que ia ser letal, Eu achei que ia porque dar bom. toda a construção da cena faz você entender que, né, a trilha sonora, aquela coisa de superação, você fala, nossa, ela realmente vai conseguir levar o cara. E realmente, acho que de todos os ataques, esse é o que mais causou dano nele, né? O veneno deixou ele Foi. todo, assim, contagiado e tal. Só que não foi suficiente. Não foi suficiente, e esse ataque acabou com as forças que ela tinha ainda, né? E o cara aproveita o momento de fraqueza lá e finaliza ela, né? E finaliza ela, e aí logo em seguida a gente vê que a Kanal, né, que é a aprendiz dela, chega no local e, cara, ela fica possessa, ela Então, não cara, mas aí tem aceita. uma Pô, deixa, né? Tem uma deixa aí pro que tá por vir aí para as próximos hum, filmes ou temporada. Ela faz um sinal com a mão antes de morrer para aprendiz dela, e não ficou claro pra gente o que aquele sinal significa, né? O Oni supôs que ela disse, tentou explicar para aprendiz qual é a técnica dele, mas ele supôs, né? Talvez não seja sim, isso. sim. Mas É assim, verdade. a gente ainda tem que entender o que ela quis deixar ali como dica para essa aprendiz, né? E aí a Kanal fica nesse embate contra o Doma. Para aí nessa batalha, a gente não segue, até porque entendo que vai focar nos filmes futuros, e dali a gente parte, acho que talvez para a luta principal desse filme? Não sei, né? Eu acho que isso aí é um bom debate. Eu acho que não, né? Acho que a luta Nada, principal é a do Tanjiro, né? é Mas do eu acho que Tanjiro. a próxima é a do Zenitsu, né? Isso, que, Cara, cara, o Zenitsu é um dos personagens mais legais desse filme, assim, de assistir, cara, porque ele é totalmente diferente do Zenitsu que a gente conhecia até então, né? ele teve uma mudança de postura absurda, cara. Nem parece o É, Zenitsu medroso que a gente tá acostumado a ver, sabe? ele Muito tá legal o sangue personagem. nos olhos total, cara. Para Quer quem contextualizar? Por que posso, ele tá posso assim? posso contextualizar, né? Para quem assistiu a temporada, né, antes do filme, que eles estão fazendo o treinamento dos Hashiras, vocês viram que ali nos últimos episódios o Zenitsu mudou, né? Ele mudou, ficou extremamente sério, treinando, focado, nem o Tanjiro entendeu. E durante esse filme a gente entende o porquê. Ele recebe uma carta do mestre dele, né, que era o vovô, que ensinou a Uhum, era o respiração avô do dele. trovão para ele, dizendo que um dos aprendizes lá que treinou junto com ele, esqueci o nome, Marcos, do cara lá. Que Pega aí pra é mim. o aprendiz que, inclusive, né, foi escolhido junto com o Zenitsu para ser o guardião do trovão, né? É, E aí o Zenitsu fica com raiva, porque, então, cara, o que que vai rola? seguindo Esse aí. cara resolveu se corromper, né? Ele se tornou um Oni. E isso pro vovô lá foi um golpe assim na alma, porque, meu, ele entregou a técnica do trovão nas mãos de um cara que vai usar ela pro mal, né? É Basicamente o isso. Kagaiko. E Kagaiko. isso. E o cara não soube lidar com isso e acabou. Não pode falar isso no YouTube, né? É, e o Zenitsu Ele, recebeu a carta explicando o que aconteceu, né? ele praticou o seppuku, uma técnica aí. Eu vou deixar essa palavra, depois eu posso colocar nos comentários, mas para quem tá ligado, enfim, seguimos. Isso deixou o Zenitsu assim, cara, como é que eu posso dizer? Ele não ficou desolado, né? Muito pelo contrário, ele mudou a postura dele. Ele falou, cara, isso aí pra mim é um absurdo, isso ter Ele encarou acontecido. como uma grande traição, né? E ele botou na cabeça dele que ele ia se vingar do cara, né? Além da Aparentemente, traição, eu acho que ele também levou pro lado pessoal pelo fato de que ele era uma pessoa que admirava o cara por ser alguém mais velho e também por alguém que tinha dominado todas as outras técnicas, com exceção da primeira. tem Então, esse ele via ponto, como um né? parceiro, né? Tem esse ponto. Por que que o vovô lá tinha escolhido os dois para serem os próximos mestres ali, né? Os guardiões da respiração do trovão.
porque o Zenitsu dominou a primeira técnica do trovão com excelência, né? Sim. E o Kakai, né? Kakai? Kaigaku. 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 Ele dominou todas as outras, menos a primeira. Então eles meio que se completavam, né? Isso O é lance legal. desse filme, que é interessante, é que é explicado, a primeira técnica do trovão é base para todas as outras, né? Então, para você aprender todas as outras, em tese, você tem que saber a primeira, né? E até é estranho pensar nisso, né, Marco? Como é que ele não sabe a primeira, Exato. né? Mas, Aí enfim, é até legal que tem um diálogo à parte lá que o pessoal tá reclamando, falando, pô, como é que o cara sabe todas as outras técnicas, mas ele não dominou a base de todas elas para é, aprimorar, né? Que é a primeira. E aí o Zenitsu fica bravo, bate nesses carinhas aí ele vai reclamar com o Kaigaku lá, mas o cara não dá a mínima pro Zenitsu, isso que é triste. Embora o é. Zenitsu demonstre muito respeito por ele. Enfim, cara, o que que acontece, né? O Zenitsu, ele já cai no Castelo Infinito lá em busca desse Kaigaku aí. O objetivo dele é esse, ele quer encontrar esse cara lá dentro. E a gente descobre que ele foi meio que promovido à Lua Superior porque abriu uma vaga, né? Pelo que o Zenitsu falou, né? É, como Exatamente. teve mortes, né, de luas superiores ali nas últimas temporadas, ele Isso, foi, ele subiu ao cargo ali de lua superior, né? Mas ele ainda, no caso, seria a mais fraca de todas, né? E a gente isso. também escuta eles explicando que ele não teve muito tempo como Oni para aprimorar as técnicas dele, enfim. Então, assim, ele tá levemente nerfado ali, né? É o que dizem, né? Mas isso não É, tira o brilho do nosso menino Zenitsu, não. Que tancou, peitou um Lua Superior sozinho, sozinho. É isso. tá? E levou, cara. Levou essa vitória pros caçadores aí, Dionísio. Aí ele não só mostrou que ele domina com maestria a técnica do trovão, mas ele, cara, como a gente disse, você precisa dominar a base para aprimorar qualquer outra coisa. O cara foi lá e fez a técnica própria dele, cara. Isso foi Isso. fantástico, velho. Ele criou uma nova técnica de respiração do trovão, que é o que Cara, ele usa, é a chave dele para vencer a batalha, porque o sim, cara, ele enfrentou um Oni que é um espadachim também, né? O Oni usa a respiração do trovão. Então ele meio que conhece todas as técnicas do Zenitsu, né? É difícil você pegar esse cara desprevenido, né? Então a forma como ele venceu o cara foi usando uma técnica que ele não conhecia. Ele usou uma técnica nova do trovão e o cara não soube prever o movimento e foi decapitado. exato. Mas embora o Zenitsu tenha tancado, cara, ele sai praticamente morto, né? Ali ele É, sai muito acabado, detonado dessa batalha contra o Kaigaku. Tanto que os outros caçadores ali de nível mais baixo, né, que ajudam ali no exército, acham ele e logo em seguida já trazem lá o Oni médico, né, que junto com a Tamayo estavam preparando os antídotos e tudo mais, e aí ele já faz alguns primeiros socorros, tenta salvar ali o Zenitsu que estava perdendo muito sangue. é, Acho que, cara, pro meio do filme, essa batalha já fecha, assim, de uma maneira absurda pelo desenvolvimento não, do Zenitsu. absurdo. E, Se cara, fosse só isso, se o filme fosse só isso, já tava bom. fica aquela sensação ainda de quero mais, né? Mas, puta, muito bom, cara. É, Acho que o nível de todas as animações, de todos os desenvolvimentos ali das técnicas, de mostrar como é feito as respirações, tá impecável. Cara, é muito detalhe, muita coisa e muito bem feito, muito bem executado. é isso Acho mesmo. que isso vale para tudo, tanto para o desenvolvimento técnico quanto para a questão de enredo. A história entrega muito bem ali o que você está passando no presente. Os flashbacks dão o peso emocional para a luta e fecha com chave de ouro, sabe? É muito bem dosado, não te deixa cansado, te deixa mais interessado pelo filme, te deixa mais hypado cada vez mais. Isso é muito legal. Sim. Cara, é basicamente isso, né? Então, até agora, assim, no filme, até esse momento, o saldo é perdemos um Hashira e também perdemos um Lua Superior, né? É um para Tá cada um a lado. um. Cara, nisso a gente cai na principal, né, Marcos? Que Exato. o Tomioka e o Tanjiro estão andando juntos, né? Eles estão Eles tentando estão procurando o encontrar. Muzan. A ideia inicial deles é tentar encontrar o Muzan. Então eles estão correndo pelo castelo lá, né? Mas não estão conseguindo enxergar lugar nenhum, né? Quem Exato. chega até eles, né? Não são eles que encontram o Oni, é o Oni que encontra eles, né? É, Quem chega até eles é a casa, que o grande Tanjiro acaso. tá atravessado. O Tanjiro tá ali.
E a gente também, né? A gente tá sentindo esse gostinho de vingança aí faz tempo, né? Já que ele É, tirou o nosso querido Hashira das chamas aí, né? Ringo, Cara, F no chat. a gente entra talvez no. Talvez não, acho que é esse, né? O principal momento do filme, né? Que é essa Sim. briga aí, 2 contra 1, né? E, cara, ó, vou falar um negócio. Pra vencer esses Lua Superior, assim, dos mais altos níveis ali, tem que ter no mínimo 2 mesmo pra, pra bater no cara. Tem que ter no Tancar o mínimo cara, 2 velho. ali de nível Hashira, porque é muito, muito difícil, cara. E aí, vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu gosto muito do Tomioka. Ele é o meu Hashira favorito. E, cara, ver ele debulhando, mostrando todas as técnicas do Hashira da água é muito louco, velho. Ele bate de frente ali com o E ele usou Akaza logo. todas mesmo. Usou todas, cara. É muito foda, muito foda. E aí você Não, fala, o poxa, o Tomioka é muito bom. Tomioka nesse nível já tá tancando uma casa, né? Tudo bem, É, uma casa ali é super roubado, tá se divertindo, mas acho que, cara, a grande virada é quando ele consegue despertar a marca. Ele chega, mano, ele fica absurdo, velho. O Tomioka é exatamente. muito foda, velho. Cara, e Essa luta. vale falar, né? Logo no início da luta, o Akaza já chega e ele já mira o Tanjiro, né? Ele já tenta fazer ali Sim. uma finalização rápida ali. E o Tanjiro já mostra logo de cara que ele não é o mesmo Tanjiro que ele enfrentou lá naquela segunda temporada, né? Ele já Não. se defende extremamente bem. E, cara, logo de cara ele quase decapita o Akaza, né? Ele corta metade do rosto dele fora, né? É que aí ele Sim. já se regenera. E E aí, nesse aí o momento, próprio o Tomioka já Akaza, o falou. Tomioka, um já olha pro outro assim, né? E fala, pô, o moleque tá É, o sinistro, nível né? do cara tá brabo. É. Enfim, a briga é boa, a briga é boa. Mas assim, cara, o Akaza, ele é roubado, cara. Não, é É, absurdo, cara. a técnica dele, né? Para quem não conhece muito bem, ele meio que cria uma bússola, né? Um mapa que consegue rastrear movimentos com base no espírito de luta do cara. É um negócio meio Isso. sinistro. Cara, eu acho que Então, você falou exatamente a palavra. É tipo uma bússola de espírito de luta. É muito louco isso. então, é meio loucura, porque ele vai se adaptando. Quanto mais ímpeto você tem contra ele, Uhum. mais ele vai ter contra você também. É meio que loucura, assim. Não adianta se durante a batalha você fica motivado e começa a usar golpe novo, porque ele já se adequa e consegue rebater seus golpes. Então é como se ele fosse um. Como é que eu posso dizer, cara? É como se ele fosse um bot que. Sabe aquele sistema de jogo que te joga em partida online com base no seu desempenho? Ele vai te colocando com jogadores do mesmo nível? É o bot adaptativo, né? Tipo isso, cara. Ele tá sempre É. no mínimo no mesmo nível que você, né? Então, o lance dessa briga é o Tanjiro, principalmente o Tanjiro, né? Tentar entender qual que é a fraqueza desse cara, como é que ele ia pegar esse cara. É, E aí rola um flashback, né? Da, do pai do Tanjiro. é Quer falar um verdade. pouquinho? Do pai do Que, Tanjiro? porque é a chave para a vitória deles, né? A chave para a vitória deles Exato. é esse flashback aí que o Tanjiro tem. Ele tem um insight, assim, né? De como vencer. Isso, que aí é até engraçado, porque como nada é gratuito em Demon Slayer, tudo é muito bem pensado ali pro enredo. Vocês podem falar que é simples e tal, mas eu acho que, por mais que seja simples, ele é muito bem executado. E aí, nesse momento que o Tanjiro tem esse flashback em relação ao pai dele, que é justamente essa parte de proteção, de prever ali todo esse ataque, né? Que na vila onde eles moravam ali, eles estavam sendo cercados por algum urso da região que estava caçando, já tinha feito algumas mortes. E aí o pai dele desenvolve um sistema lá de sinos para saber por onde que o urso está passando. Quando ele escuta numa noite o urso, ele leva o Tanjiro junto com ele para dar fim nesse urso, né? Para proteger a família. E aí, nisso que ele dá fim, o Tanjiro percebe pela calmaria e como a habilidade do pai dele era importante para ele conseguir matar, né? Vencer o Akaza ali no caso. Que é justamente você desacelerar e entender, né? Eu não sei Cara, exatamente como explicar como isso, que a cara. É gente como se explica transcender. isso? É meio bizarro, É, assim, a expressão que eles usam no filme é o mundo invisível, né? isso. Cara, como é que pode dizer? É como se você entrasse num nível de concentração, assim, tão grande, que você
não sente nada. Você não tá sentindo raiva, não tá sentindo ódio, não tá sentindo medo. Você tá concentrado na batalha. E Exato. esse nível de foco é tão grande que você consegue perceber coisas que são imperceptíveis, assim. Você consegue perceber movimento, perceber até o seu próprio corpo, assim. É como se ele entrasse no instinto superior lá do Goku lá. Tipo, sei lá, consegui despertar o oitavo sentido dos Cavaleiros do Zodíaco É, aqui. Eu só consigo ser e, mais rápido do que a velocidade da luz. e por que que isso é a chave para a vitória deles? Porque entrar nesse estado de concentração buga até o estilo lá de luta, lá de magia do Akaza, porque ele não consegue sentir o espírito de luta do cara. Se ele não Exato. consegue sentir o espírito de luta, ele fica perdido, ele não consegue prever os movimentos. Então ele fica vulnerável, né? É basicamente isso. É como se o sensor de luta do Akaza pro Tanjiro, que conseguiu transcender, apagasse. Ele não conseguisse notar mais o cara no campo ali, né? No tabuleiro. É. E aí, essa é a grande sacada, né? Só que antes tudo de acontecer isso, a gente tem uma bela de uma humanização, um belo flashback da história do Akaza. Pra Eu acho que gente não é antes, não, entender. cara. Eu acho que é depois. Sabe por quê? Porque até esse momento a casa tá sinistro lá na batalha. O Tanjiro Hum, desperta esse sentido e consegue acertar um Hinokami Kagura lá no pescoço dele. A gente acha que a batalha tá vencida, né? Só que aí a gente descobre que o Akaza, ele é, cara, quase imortal, velho. O cara é quase sim. imortal. Ele tem um ódio tão grande. É literalmente isso, cara. É na base do ódio. Ele E regenera a própria aí. cabeça, mano. Só que ele fica meio bugado, né? Tipo, não é tão simples assim, né? E o Exato. corpo dele decapitado continua querendo lutar contra eles. E nisso é que a gente começa a ver o flashback dele, né? Porque a gente entende a história dele, né? Pra saber como ele vai ser derrotado no filme. E cara, é uma história super pesada, é bem triste. Eu não vou querer dar spoilers aqui, porque acho que vale a pena vocês assistirem. A gente tá dando Cara, é spoiler já, bem. mas eu acho que essa parte vale a pena a pessoa ver, né? Ver Tipo, assim. cara. Assim, eu sei que todo mundo ainda tem muita raiva porque ele tirou o Rengoku da gente, mas, putz, cara, ele é um cara que teve uma vida muito sofrida. E ainda assim, quando parecia que ia dar certo pra ele, sabe? O pessoal foi lá É, e acabou com ele. Foi bem triste mesmo, assim. e o lance é o seguinte, né? Ele. Tipo assim, eu acho que ele já tá vivo há tanto tempo que ele nem lembrava mais do Foi. próprio passado dele, né? Meio que esqueceu. Ele era um dos Onis mais Ou, antigos ali, mais é, velhos. ou ele, sei lá, traumatizou num nível lá que esqueceu o passado dele. E aí, qual que é o lance? Vocês podem ver que durante o filme, ele sempre tem muita raiva, assim, das coisas que o Tanjiro fala. Por quê? Porque o Tanjiro lembra ele de O pessoas grande que mestre. passaram pela vida dele. E aí ele começa a se lembrar do passado dele, né? E é aquela parada meio de anime também, né? Que o vilão é vencido pela força do amor, né? Da amizade. Aí é que entra aquela coisa que a gente tava falando do enredo ser simples, uma coisa que me incomodou um pouquinho nessa batalha, cara. É, sabe, acho que o Akaza ele era tão forte, tão invencível, que ele foi vencido pelo protagonismo, cara. Não tem outra explicação. Ele foi Desculpa aí, vencido galera, pelo mas. roteiro, cara. Porque É, assim, depois que o Tanjiro tira lá, ataca ele, consegue decapitar ele, mano, o Tanjiro e o Tomioka já estão nas últimas, cara. Eles estão surrado, não aguenta fazer mais nada. exato. Então, assim, na hora que o corpo dele levanta lá e quer continuar lutando, cara, se ele quisesse, ele matava os dois. Essa é a verdade. Ele Cara, matava os dois e se regenerava depois. aí a gente vê o nível, né? O ímpeto dele de batalha, de querer ficar mais forte, é algo É, inacreditável, cara. Ele tava regenerando duas, três vezes de novo a cabeça dele, mesmo depois de ter sido decapitado. É absurdo. doideira, doideira. E Doideira. aí chega num nível, cara, que ele vai lembrando do passado, e aí ele fala, não, beleza, eu fui. Ele aceita a derrota. Ele fala, o Tanjiro me derrotou de forma Uhum. justa, eu quero morrer. Só que ele é tão forte que o corpo dele vai se regenerando e ele não quer. Ele fala, meu, não quero, eu quero morrer. Ele É, começa a atacar o próprio corpo, né, pra morrer, né, cara? Só exato. A que batalha acaba porque ele desiste. Ele fala, meu, chega, pra mim é isso.
E ele só morre de fato porque ele se lembra lá de uma pessoa específica lá do passado dele que aí, como é que eu posso dizer assim? É importante ali para o desenvolvimento dele que a gente vê que nem tudo na vida do Akaza era desgraça, pode-se É, dizer assim. Cara, talvez ele lembrou ali da única parte boa da vida dele, né? E aí ele conseguiu se é, livrar ali daquele ódio que ele tinha e partir de vez, né? foi um dos momentos que me fez ali lacrimejar um pouco durante o filme. Foi bem impactante, posso dizer É. isso. Bom. Bom, e aí fecha, né? Os dois lá praticamente desmaiado de cansaço e surra depois da É, luta, né? o Tanjiro não se aguenta, capota, né? O Tomioka também vai levantar pra tentar ajudar. Oh, não vai dar, não. Puf, capota ali É. também. E o E aí, Tomioka perdeu a espada também, tem esse detalhe, né? Ele quebrou isso é a verdade. espada dele Que durante a o batalha. Akasa conseguiu quebrar. E aí, cara, um fato importante que a gente acabou não falando, que eu achei sensacional do filme, isso é um puta de um spoiler, mas eu acho muito legal, é que sobraram alguns filhos ali do mestre dos Hashiras, lá, Ah, é verdade, verdade. Oh, meu Deus, esqueci o nome dele de novo. Buyashiki, né? Ou Buyashik. Isso, né? E aí, o filho dele e mais as outras duas filhas que sobreviveram, né? Cara, eles conseguiram colocar uma técnica junto com os corvos que entraram dentro do castelo para ir mapeando tudo. Então, os caras estão ao mesmo tempo lá vendo tudo e mapeando para tentar achar o Muzank, né? Que ele tá. Vale É, ressaltar que ele se escondeu para se regenerar e ficar numa forma ali mais overpower para enfrentar todo mundo e acabar de vez com os Hashiras. verdade. Tem vários Cara, corvos, né, voando pelo castelo e eles ficam informando as pessoas que estão lá dentro sobre o que está acontecendo, quem está isso, vencendo, quem está perdendo. E eles ficam mapeando o lugar, né? Tudo bem que é meio exato. complicado porque o lugar vai mudando, né, toda hora, mas eles têm esse papel no filme aí que é muito importante. Isso E aí. quem tá defendendo os filhos lá do Buyashiki lá, né? Porque eles não estão no castelo, eles estão lá no mundo real ainda. Isso. Como eles estão como se fosse numa casinha lá, junto com vários outros guerreiros lá, todo mundo se ajudando lá a montar esses mapas. Quem tá do lado de fora protegendo eles é o Uzui e o pai do Rengoku, né? Exato. Os Muito dois estão legal, lá. cara. Isso é legal demais. Todo mundo tava ali. E aí, uma outra parte, a Nezuko ficou também. Ela não entrou no castelo. Tanto, até porque o Muzan queria ela, né? Vamos É, colocar isso aí. E aí ela verdade. tá sendo cuidada pelo primeiro mestre lá do Tanjiro. Que O aí. ex-Hashira da água, né? Isso. Eu esqueci o nome dele agora. E aí é até importante ressaltar que a Tamayo tinha preparado um remédio para reversão dessa parte dela sair de Oni e voltar a ser humano. E aí ele aplicou conforme ela explicou e ela tá lá agonizando em febre, tentando vencer essa batalha. Uhum, Então, além da batalha contra o Muzan em si, a gente tem a batalha da Nezuko com ela mesmo para voltar a ser humana. Então, acho isso bem verdade. legal. É uma parte rápida do filme, tá? Não tem É, muita coisa sobre isso, não. É meramente uma cena ali, rápida e mas acho provavelmente legal a vai ser. pincelada de que a Tamayo desenvolveu alguma coisa para É, reverter e ela tá testando na Nezuko, né? Então, sim, vamos ver como é que verdade, desenrola. verdade. Cara, passamos aí pelos principais pontos do filme, né? As principais lutas ali e o fim de cada uma, né? Isso aí. É isso, né, cara? E eu acho que o filme meio que conclui, né? Deixando aquele gostinho de quero mais ali, você já fica ansioso para ver como é que a coisa vai continuar. Porque você pode ver que ainda tem muitos núcleos ali que mal foram utilizados, cara. A gente tava um Exato. pouco ansioso para ver o Guilmei, né? É O Guilmei o nome Gyomei? dele? O Hashira da Gyomei? Pedra? Ah, o Himejima. Mas eu não sei qual que é o primeiro dele, deixa eu ver aqui. Vai Acho falando aí. que não lembro. Então, aí eu tava ansioso para ver ele em ação ali, acabou nem É, tendo nada, né? Tipo, é Gyomei e meramente Himejima. Guilmei. Ele e o Tomioka tem que ser ainda provavelmente foco das próximas. O Tokito. O Tomioka já foi. É verdade, Tokito. Tomioka e Tokito. Isso aí. A minazinha lá do amor, o Genya, né? Provavelmente vai encontrar o irmão dele. O Exatamente. Inozuki. Tem que ter. Provavelmente. Ficou aquele sentimentozinho de vingança também contra o
o Oni lá, o segundo Lua lá, superior. Da mesma O forma como a Doma. gente ficou com aquela sensação de vingança quando o Akaza matou o Rengoku, né? A gente ficou com Uhum, uma vontadinha de vingança também agora, né? Então vamos ver quem que vai pegar ele aí na continuação, né? exato. Então a gente tem algumas lutas ainda pra se desenrolar e com certeza, cara, lembrando, a Tamayo atacou o Muzan, ela tá lá presa com ele no casulo de carne lá que o cara tá se regenerando e ninguém Isso, achou eles ainda, velho. tem esse ponto aí, a gente esqueceu de comentar, cara. Pô, cara, a O Tamayo é muito Muzan, importante, viu? o Muzan se enfiou como se fosse um núcleo lá do castelo lá. Imagina que esse castelo tem um órgão, um coração bizarro lá e o Muzan tá lá dentro, lá se regenerando e tal. Só que como Exatamente. ela atacou ele lá na casa do Buyashik lá e meio que ficou presa, né, a mão dentro dele, eu acho que ele Ela acabou foi levando junto. ela junto pra lá. Doideira. E aí alguém tem que ajudar ela, senão ela vai ser absorvida lá e não sabemos o que vai rolar. É, é isso aí. Cara, Mais algum notas, o que detalhe? que você acha? Vamos lá, uma Hã? nota. Nota? Nota É, de zero a quanto? 0 a 10? 0 a 10, vamos de 0 a 10. Acho que é válido. Cara, eu vou dar 9, mano. Eu vou dar 9, Pô, porque tudo atendeu bem. muito bem as minhas expectativas, só que não é um filme perfeito, né, tem assim, É, difícil ter um filme perfeito, eu só vou dar 10 se o filme é perfeito. Mas, cara, exato. 9 porque ele é excelente, excelente, ele não vai decepcionar ninguém. Nenhum fã ali de Demon Slayer e nenhum fã de anime vai assistir isso e vai falar: "Nossa, que coisa mal feita". De jeito Isso aí. nenhum. É muito bem feito. Boa. Boa nota. Boa explicação também. Cara, eu dou 8,5. 8,5. Eu Só pra não ser tiro igual. um, eu tiro 1,5 ponto aí, 1 ponto pelo fato de que me incomodou essa parte do roteiro ali, né? Do Akaza meio que ser vencido pelo É, protagonismo, pelo enredo, pelo roteiro, porque o cara era muito forte, ele acabou sendo nerfado. E eu tiro um meio ponto ali, porque eu achei que a primeira luta da Shinobu foi muito corrida. Eu acho que poderia ter tido um desenvolvimento um pouquinho melhor aí da luta, até é mesmo verdade, é chegado um verdade. pouco mais cedo da Canal ali, sabe? A aprendiz dela. Mas, É, cara, eu achei que aquela luta se resolveu muito rápido também. foi. Isso aí. E fora isso, cara, filmão. Eu acho que é merecidíssimo todo o apoio. Eu acho que todo mundo tem que ver no cinema pelo menos uma vez. Vale a pena mesmo, cara. Eu acho que É, muito Demon bom. Slayer veio pra mostrar que anime, junto com outros filmes que estão vindo aí, por favor, deem essa moral. Vale a pena ter um filme no cinema. A gente já sabe que Ghibli mostrou isso com Oscars e tudo mais, então continuem apoiando, galera. É isso. É isso aí. Aí, galera, hoje é um vídeo bônus, né, que a gente tá gravando aqui, domingão, com spoiler e tudo mais, né, então a gente vai deixar bem claro aí no título do vídeo que tem spoiler, né. A ideia é tentar puxar um bate-papo com outras pessoas aí, né, talvez durante essa semana, semana que vem, conforme os nossos amigos aí, os outros participantes da JFF Cast forem assistindo o Assistindo? vídeo, a gente chama eles aí para as nossas lives semanais aí para bater um papo e vocês também ouvirem outras opiniões aí sobre o filme, tá? Exatamente. Bom, você que assistiu o filme, deixa nos comentários aí o que que você achou, do que você não gostou, se tem alguma coisa que você espera pro futuro. Não se esqueçam de dar like, compartilhar esse vídeo com quem já assistiu, com quem gostou, quem gosta da franquia. E segue a gente. Segue a gente no Instagram também lá, JFF_cast. Cara, acho que é isso. Faltou alguma coisa? Acho que não, é isso, cara. Eu vejo vocês aí durante a semana das nossas lives, hein? Isso aí. Acompanhem. Ativa o sininho Muito aí obrigado. para não perder nada. Valeu. Valeu, galera. Boa semana aí. Tamo junto. Falou.